Olá! Será que a escola ensina tudo o que precisamos saber para enfrentar o mercado profissional? O empreendedor João Cristofolini acredita que não, e aborda esse tema em seu livro O que a Escola Não Nos Ensina. Nesta edição especial do ADM Talks via streaming, trocamos algumas ideias sobre o assunto, e ele começou o papo falando por que decidiu não seguir o modelo tradicional de educação. Vamos ver o que ele disse. E para conferir as outras partes da entrevista, basta clicar nos links que estão no final deste vídeo. Apesar de nunca ter sido o melhor aluno da sala, da classe, sempre ter passado de ano com notas medianas, eu tive talvez a oportunidade, a felicidade ou a causalidade de ter acesso e de ler aos 13 anos de idade. O meu primeiro livro, na verdade, é o clássico Pai Rico, Pai Pobre, e a partir daquele momento eu entendi pelo menos aquilo que eu não queria seguir, aquilo que eu não queria ser. Para mim estava claro que aquele modelo de ir para a escola, tirar boas notas, entrar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego, não fazia mais sentido. A partir daquele momento eu consegui entender e consegui talvez despertar dentro de mim uma missão, um propósito bastante cedo, na qual eu queria de fato ser dono do meu próprio negócio, onde eu queria gerar empregos e não procurar empregos. E quanto mais eu estava praticando, quanto mais eu estava no dia a dia do trabalho, do negócio, do empreendimento, quanto mais eu estudava sobre empreendedores de sucesso, menos interesse, por incrível que parecia, eu começava a ter da sala de aula tradicional. Eu sentia que aquele ambiente, o ambiente escolar, o ambiente da educação tradicional, ele falava uma linguagem completamente diferente daquela que eu estava vivenciando na prática. Enquanto eu lia sobre empreendedores de sucesso, eu ouvia na sala de aula teoremas e teorias das quais eu nunca, talvez, utilizaria na minha vida. Enquanto que eu estava pensando em construir negócios, eu aprendia, eu ouvia sobre a necessidade de estudar, de me preparar para entrar numa boa faculdade, para prestar um bom vestibular e para ir, talvez, conseguir entrar em um concurso e ter a sua estabilidade financeira. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é João Cristofolini, empreendedor, autor do livro O que a Escola Não Nos Ensina e palestrante, e é uma grande felicidade poder compartilhar aqui pela internet um pouquinho dessa minha experiência de quase mais de 10 anos empreendendo, errando, acertando na prática, convivendo com os maiores empreendedores, autores e gurus do mercado, estudando muito também durante todo esse processo. Então, para mim é sempre uma grande satisfação. Uma das minhas missões de vida é, de fato, compartilhar e inspirar novas pessoas para empreender, até porque eu acredito que o empreendedorismo é a única, principal e única, muitas vezes, alternativa para que nós possamos, de fato, mudar e transformar o nosso país. E para a gente começar, primeira coisa muito importante é nós entendermos que a vida pode ser mais do que isso. Desde pequeno nós fomos ensinados a ir para a escola, tirar boas notas, conseguir entrar numa boa faculdade, conseguir entrar numa boa e estável empresa, contribuir com a aposentadoria do INSS do governo e esperar aí a vida te levar. Vida leva eu, como diz a música. E o que a minha proposta justamente é mostrar que não que este caminho seja um caminho errado ou um caminho certo, mas sim que nos dias de hoje nós temos uma quantidade muito maior de caminhos e possibilidades. Ou seja, aquele único caminho
aquela regra, entre aspas, que nos foi ensinada desde pequeno em casa, na escola e na sociedade, não é mais o único caminho. Nós temos uma série de possibilidades de caminho no que se refere à educação, a aprender, a trabalhar, a empreender. E em todas as áreas da vida nós temos caminhos. E eu sempre digo que a principal questão, na verdade, é nós invertermos a pergunta. Geralmente nós escolhemos um caminho, entramos em uma faculdade, por exemplo, seguimos em um trabalho, em algum emprego, e depois nós nos perguntamos de fato qual que é a nossa missão de vida, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo maior aqui nessa vida. Onde uma simples inversão de pergunta, né, se nós nos perguntássemos primeiro qual é a minha missão e despertarmos, descobrirmos qual de fato é a nossa missão, é muito mais fácil depois disso escolher o caminho. Aí sim eu vou buscar um caminho que seja necessário para mim cumprir a minha missão. Pode ser que a minha missão seja seguir o caminho tradicional da educação, seja seguir o caminho tradicional do emprego, ou pode ser que não. Pode ser que a minha missão de vida não necessariamente exija uma educação tradicional, não necessariamente exija uma carteira assinada. Essa é a grande questão, identificar a sua missão e entender que existem diferentes caminhos dependendo da missão que você, de fato, escolher para a sua vida. E muitas vezes a gente acaba não seguindo caminhos diferentes e alternativos por uma série de desculpas, uma série de justificativas. E elas estão em todos os lugares, né? Seja dentro de casa, na família, com pessoas próximas, amigos, conhecidos, mas principalmente elas estão dentro de nós, né? Nós somos muitas vezes a principal justificativa para de fato não seguir algum caminho alternativo e de fato não ir atrás do seu verdadeiro propósito e da sua verdadeira missão de vida. Com isso, muitas vezes nós cortamos as asas, os sonhos que muitas vezes nós, quando criança, tínhamos, né, e aflorarmos sonhos grandiosos, muitas vezes eles acabam sendo esquecidos ou adormecidos quando escolhemos seguir um caminho tradicional. E eu posso dizer para vocês com toda convicção que grandes obras, grandes projetos, grandes empreendimentos, grandes feitos na humanidade surgiram de um grande sonho, de uma grande missão, de um grande desejo, de um grande objetivo. Esse é o princípio, o alicerce básico para construir qualquer coisa de impacto no mundo. Mas, mais uma vez, outro problema, né, uma outra dificuldade que muitas pessoas encontram em seguir este grande sonho, em sonhar, em almejar, em ter essa ambição de fato na vida, é o medo do risco. E eu sempre digo que o maior risco não é empreender. Muitas pessoas acham que empreender é arriscado. Eu sempre digo que arriscado e um risco é você passar a sua vida inteira fazendo aquilo que você não gosta. Risco é você depender a sua aposentadoria do governo. Risco é você esperar chegar na sua festa de 80 anos e não ter o que contar para os seus netos e bisnetos daquilo que você fez ou deixou de fato como legado nesse mundo. Isso é arriscado. Isso é um grande risco. Depender de terceiros, depender de cenários econômicos, depender de taxa de desemprego, depender do mercado, do chefe, da sua empresa, isso é arriscado. Então, quando nós entendemos que a vida como um todo é um grande risco, empreender de fato acaba se tornando apenas uma pequena parcela desse risco e naturalmente indispensável se quisermos de fato novamente construir alguma coisa grandiosa nesse mundo. E não dá para falar de empreender, eu sempre digo que não tem como falar de empreender, empreendedorismo, grandes sonhos, grandes projetos, grandes conquistas, sem falar de problemas,
dificuldades, superação. Muitas vezes nós estamos acostumados a ver na grande mídia as histórias de sucesso. Nós vemos na capa da revista aquele jovem empreendedor que construiu uma rede social, uma nova startup de tecnologia e da noite para o dia se tornou milionário ou bilionário. Mas muitas vezes nós não estudamos, não conhecemos ou até mesmo não nos é apresentada pela própria mídia e pela própria literatura tradicional o quanto de dificuldades, o quanto de problemas, quantas empresas talvez aquele mesmo jovem já não teve que por uma série de motivos fracassaram ou mudaram durante o caminho e de fato qual que foi realmente o caminho e a estrada que teve que ser percorrida para alcançar esse objetivo. Novamente eu posso dizer para vocês com toda certeza, isso inclusive na minha história que eu vou contar um pouquinho para vocês, ela é recheada de problemas. Problemas são recursos naturais, né, indispensáveis em qualquer processo de empreender. E a minha história dentro do empreendedorismo ela começou bastante cedo. Com 15 anos de idade eu tive a oportunidade, eu digo, de concluir o meu primeiro MBA de empreendedorismo. Com 15 anos eu tive a oportunidade de gerenciar uma empresa, academia de ginástica, na época uma grande academia na cidade, uma empresa familiar, e onde eu tive a responsabilidade de gerenciar toda a empresa no que se refere a equipe, gestão, marketing, finanças, toda a parte administrativa do negócio com 15 anos de idade. E dentro deste negócio, uma série de inovações que foram feitas também, a exemplo do que nós podemos ver na imagem, um programa de televisão que eu desenvolvi falando de saúde, qualidade de vida, desde o desenvolvimento do programa, pautas, até busca de patrocínios para alavancar o negócio e uma série de inovações. Então, esse é um ponto bastante importante, eu sempre comento sobre isso também. Quanto antes você puder começar, melhor. Né? Quanto mais cedo você puder começar a entender de negócios, a entender de pessoas, a entender de vendas e, de fato, praticar, né, colocar em prática, sair da teoria, com certeza muito mais fácil será a sua caminhada. Alguns estudos mostram, né, e dizem que a formação de qualquer pessoa, de qualquer atleta, de qualquer qualificação específica, ela leva pelo menos 10 anos de idade. Então hoje eu estou com 25 anos e há exatamente 10 anos eu já estou inserido dentro desse mercado, dentro de empreendedorismo, e realmente é uma estatística que ela acaba sendo a realidade na grande maioria dos casos. Então, lógico que quanto antes você puder começar, né, mais cedo e mais rápido será o seu aprendizado, mais fácil será, inclusive, de você dar as voltas por cima e superar aí os diversos problemas que irão acontecer durante o caminho também. E um pouquinho depois, aí já aos 20 anos, perto dos 21 anos, seguindo já uma carreira independente, eu resolvi buscar um programa de trainee, na verdade, dentro de uma grande corretora de investimentos na minha cidade de Blumenau na época, e acabei então entrando dentro da corretora. Tinha a ideia, até porque me interessava muito a área de economia, educação financeiras, eu via e entendia que estava totalmente relacionado ao empreendedorismo. Então, quanto mais eu conhecesse de segmentos, de mercado, de números, de balanços, mais fácil seria o processo de aprendizado. E, na verdade, quando eu entrei, até tinha uma das possibilidades era desenvolver, inclusive, uma carteira de investimentos e estar atuando diretamente nessa área de investimentos também. E a minha primeira missão dentro da corretora foi, de fato, ajudar a trazer clientes para dentro da corretora. E para trazer clientes dentro de uma corretora de investimentos, nada melhor do que fornecer treinamento, educação, conscientizar as pessoas da importância de poupar, de guardar, de entender de educação financeira, de conhecer alternativas de investimentos antes de
querer vender algum produto. É um processo, inclusive, natural e cada vez mais comum de educação, né, de conscientização dos seus clientes. E 3 meses depois de ter entrado na corretora, eu recebi a seguinte proposta, entre aspas, né? Eu teria a possibilidade de me tornar um gerente desta nova empresa que estava surgindo, que não existia até então, de educação dentro da corretora, com um salário bastante atrativo na época para a minha idade, ou tinha a possibilidade de abrir a minha empresa de educação e fornecer serviços de treinamento para a corretora. Bom, como vocês já devem imaginar, e o meu objetivo nunca foi seguir o caminho tradicional do emprego, eu acabei optando por abrir minha empresa de educação e prestar serviços para a corretora com a minha própria empresa. Até que depois de um certo tempo surgiu uma primeira insatisfação. Eu tinha minha empresa, mas estava bastante vinculado à própria corretora que tinha suas metodologias de trabalho, investimento, etc. E muitas das coisas que faziam parte daquele ambiente até tradicional, de certa forma, da organização, não não me agradava e não estava em sintonia com muitos dos meus princípios. Foi quando eu tive então essa primeira insatisfação e a primeira vontade de, por que não, construir alguma coisa independente. E na verdade esse era o meu cenário. Eu tinha então 21 anos de idade, tinha reprovado o ensino médio, não tinha terminado a faculdade, não tinha dinheiro, não tinha contatos, tinha pouca experiência ainda, mas do outro lado da página eu tinha muita vontade e tinha cara de pau, né, e essa disposição de fazer alguma coisa acontecer. E o grande problema era, né, então como que um rapaz deste cenário, com essa idade, sem dinheiro, sem contato, sem experiências, poderia construir uma empresa para ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro, sobre educação financeira, investimentos, sendo que nada disso fazia logicamente parte ainda da minha realidade de vida em função dos todos os motivos que a gente citou. Bom, como criar algo sozinho nessas condições? Aí, a partir daí surgiu então um primeiro negócio e uma primeira lição. Né? Nenhum grande negócio se constrói sozinho e você precisa sempre buscar pessoas melhores do que você, junto de você, no seu negócio. Como eu não teria condições, né, ou talvez o caminho, o processo seria muito mais difícil de desenvolver alguma coisa sozinho, tive aí um insight, a ideia de por que não, né, buscar alguém que pudesse ajudar ou que pudesse alavancar esse lado que até então eu não tinha. E numa palestra certa vez em Florianópolis, deste sujeito chamado Gustavo Cerbasi, um dos maiores especialistas em educação financeira no Brasil, autor de vários livros da área, como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, fui assistir uma palestra dele em Florianópolis e 3 minutos antes, literalmente, de começar a sua palestra, consegui aí uma brecha, conseguimos através de uma indicação, de um contato, inclusive de uma corretora conhecida que estava promovendo aquele evento, aquela palestra, conversar rapidamente com o Gustavo e apresentar essa ideia, ainda superficialmente, de um projeto, de uma ideia de construir uma metodologia de educação financeira, um projeto a nível nacional, um projeto independente de corretora, um projeto que de fato tivesse esse objetivo de educar financeiramente as pessoas. Bom, essa primeira parte tinha sido avançada, ele mostrou interesse, por incrível que pareça, ninguém tinha ainda oferecido isso para ele, ou pelo menos não nessas condições. Então, mais uma lição também que nós temos que entender, e muitas pessoas às vezes não entendem. Primeiro que porque pensam pequeno, não pensam grande, tem uma mentalidade ainda bastante pequena nesse sentido e se acham inferiores, né, ou não se acham capazes de pensar algo grande e buscar pessoas renomadas. E eu acho que não preciso nem dizer muita coisa, vocês viram na prática o cenário que eu tinha, as circunstâncias que eu tinha
na ocasião, e mesmo assim isso não foi impeditivo para buscar uma grande parceria neste momento. Então eu já estava então com a primeira pergunta respondida, como criar algo sozinho, já não estava mais sozinho, mas tinha então um segundo problema, uma segunda dificuldade, que era como ter dinheiro para fazer esse negócio acontecer. E uma das dificuldades financeiras era de fato ter uma estrutura, né? Como que nós vamos montar essa empresa, onde essa empresa vai se localizar, como que nós vamos mobiliar os móveis, estruturas, ter estrutura formal dessa empresa. E para isso, uma das ideias, naquela época ainda pouco conhecida, hoje já bastante disseminada pelo Brasil, o conceito de coworking. Por que não buscar outras empresas, outras pessoas que estavam começando a empreender e que também precisavam ter espaços de trabalhos, e por que não compartilhar espaços dentro de uma casa, dentro de um ambiente, com o objetivo inclusive de reduzir custos, de em conjunto inclusive contratar serviços necessários para a empresa, ganhar escala em muitos processos. Então, para isso, teve mais uma sacada empreendedora, onde eu e meu sócio na época tivemos a ideia de promover uma palestra, um workshop de empreendedorismo, mostrando a importância, né, de entender não só o modelo de empreender, mas de estar junto com outros empreendedores, o conceito que nós temos de fato hoje de coworking. E a nossa ideia inicial era promover esse evento, uma palestra gratuita, para uma média de 30 a 50 pessoas, esperando aí que algumas dessas pessoas, após a palestra, tivessem interesse da nossa proposta de trabalhar um espaço físico em conjunto e para nós, logicamente, para nós reduzirmos, né, ou até eliminarmos o custo de montar a estrutura do nosso negócio. E certa vez antes da palestra ser realizada, ainda buscando os lugares para realizar a palestra, nós passamos em frente ao maior e principal auditório da cidade, com capacidade para quase 1.000 pessoas. E quando isso acontece na frente de dois empreendedores visionários e malucos em muitos momentos, a dúvida não foi outra e a gente tinha claro que seria ali mesmo que nós iríamos ministrar a nossa palestra. E lembra no cenário, né? Aquele cara que tinha 21 anos, sem faculdade, reprovado no ensino médio, sem contato, sem dinheiro, com pouca experiência, estava se propondo a realizar uma palestra para mais de 1.000 empresários no maior auditório da cidade. A palestra não só foi realizada com, como vocês podem ver na imagem, com casa lotada, quase 1.000 pessoas compareceram ao evento, assim como foi notícia nas principais mídias da cidade e região, foi transmitida num programa de TV, com cobertura exclusiva de um programa de TV da região, e teve também a abertura da palestra pelo secretário econômico da cidade. Mais uma vez vocês podem perceber a diferença de mentalidade quando nós pensamos grande, quando nós temos ambição e quando nós não temos medo de fazer acontecer, mesmo que o cenário não seja o mais favorável, e na maioria das vezes ele não vai ser o mais favorável. Passado mais essa dificuldade, lembra que eu comentei com vocês que a vida de empreendedor é cheia de problemas e dificuldades, então eu fiz questão aqui de mostrar no meio da trajetória todas as dificuldades, todos os problemas que surgiram para construir um negócio, e eles são vários, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para entendermos de fato que um negócio se constrói por meio de várias dificuldades, por meio de vários problemas. E a grande diferença de pessoas que conseguem atingir o sucesso dentro do empreendimento é que essas pessoas não deixam-se levar, né, ou não desistem, entre aspas, quando essa dificuldade aparenta. Essa dificuldade ela pode ser muitas vezes, né, e muitas vezes é um motivo de jogar a toalha, de abandonar o barco, ou pode muitas vezes, como nós estamos vendo e como nós vamos ver, serem motivos de, inclusive, não só de superar o problema, mas como fazer daquele problema uma oportunidade ainda maior que você jamais imaginou. Então, a outra dificuldade que nós tínhamos era justamente a dificuldade de produzir os cursos. Já tínhamos então uma grande parceria fechada, já tínhamos então
estrutura para poder montar a empresa, com custos reduzidos, de pessoas, empresários que nos compraram, entre aspas, a ideia do conceito após a palestra, e nós tínhamos então uma segunda dificuldade, que era produzir os cursos. Nós começamos a produzir os cursos de educação financeira, e na época o Gustavo Cerbasi, como coordenador da metodologia, tinha a função de avaliar e dar o seu carimbo daquele conteúdo. E nós estávamos enfrentando um grande problema, porque o conteúdo ia para ele e voltava. Ia e voltava, ia e voltava, e a gente não conseguia ter o conteúdo aprovado. Logicamente que ele não iria colocar a sua marca que não estivesse dentro da metodologia dele, né? Não que estivesse certo ou errado, mas que não estivesse dentro da filosofia e dos princípios que ele mesmo pregava nos seus livros. E toda vez que voltava, ele nos dizia: verifique livro X, os meus livros X, Y e Z nas páginas tais que eu falo sobre esse assunto. E assim foi idas e vindas. Até que em determinado momento, aquele insight, aquela dificuldade se transformando numa luz. Se toda vez ele nos pede para olhar o livro, ou seja, se tudo está dentro do livro, por que nós não pegamos esse livro e transformamos o livro em curso? O conteúdo já está pronto, o conteúdo já existe, porém a gente sabe que muitas pessoas no Brasil não têm o hábito de ler, não gostam de ler, então é um conteúdo que já foi muito bem criado, trabalhado, mas que está sendo desperdiçado por não estar em outros canais. Surgiu daí então um conceito inovador, que era transformar livros em cursos interativos, com uma repercussão nos principais canais, nas principais mídias do Brasil, de Folha, Valor Econômico, Administradores, Exame e vários outros canais, levando a proposta desse jovem de 21 anos que acabava de se juntar ao maior especialista de educação financeira e criar um método inovador em transformar livros em cursos interativos. E aí, novamente, eu comento para vocês: toda inovação, todo empreendimento surge de problemas e dificuldades. E são esses problemas, são essas dificuldades que nos fazem, inclusive, principalmente, pensar fora da caixa, inovar, e não somente superá-las, mas como criar alguma coisa totalmente inovadora em função desse problema. Logicamente que a história não termina por aqui, o final feliz não termina por aqui, outros problemas depois desse processo, onde nós tivemos um grande crescimento, uma grande repercussão na mídia, nós tivemos mais um problema de sociedade. Devido a vários motivos e até prioridades pessoais e de empresas, a nossa relação na época com o autor foi rescindida, e nós acabamos não tendo mais essa parceria. E aí mais um problema, um negócio onde tinha a sua principal imagem dentro de uma pessoa, acabava de perder aquela pessoa. E novamente esse problema se transformou em mais uma grande oportunidade, onde eu tive aí a oportunidade, a felicidade ou a capacidade de me envolver com outros grandes nomes da educação. Fundador do Grupo Uniaselv, Marlon Tafner, meu sócio nos dias de hoje, Ricardo Bellino, meu grande mentor, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro, idealizador da Escola da Vida, nos mostrou que de fato nós tínhamos desenvolvido algo muito maior do que apenas transformar livros em curso. Naquele momento nós já tínhamos outros autores, inclusive, nós já tínhamos cursos de outras áreas de vendas, liderança, empreendedorismo, também de autores renomados, onde nós adaptávamos o livro em curso. E naquele momento nós enxergamos, entendemos que nós havíamos criado já uma quantidade muito grande de conteúdo, um portfólio muito grande de conteúdos, e aquilo de fato era tudo o que um empreendedor não tinha acesso na sala de aula tradicional. Surgia então o novo conceito de educação, que era o MBA Empreendedor, um projeto que inclusive está hoje rodando em funcionamento, onde nós reunimos todos os conteúdos que nós já havíamos produzido, além de mais outros conteúdos que são disponibilizados a todo mês, numa nova proposta de educação empreendedora que representa aí várias áreas diferentes, várias habilidades que o empreendedor precisa desenvolver, não só educação financeira, como vendas, liderança, marketing, sempre conteúdos aí de grandes autores, especialistas, empreendedores, numa verdadeira escola de empreendedorismo que não existe ainda no Brasil.
E mais um problema dentro do processo. Nós tínhamos um segundo problema agora, que era produzir os cursos em escala. Eu tinha na época uma grande equipe, uma equipe com mais de 15 pessoas que faziam única e exclusivamente o processo de produção do conteúdo. Produção de vídeo, slide, aulas, exercícios. E, como vocês devem imaginar, essa era uma estrutura bastante cara, bastante onerosa. E não era muito fácil ganhar escala, né? Para produzir mais cursos, precisava contratar mais pessoas, que precisava ter mais recursos e sempre quando você depende muito de pessoas, o negócio acaba não sendo escalável. E esse era um problema que nós enfrentávamos porque nós precisávamos ter mais conteúdos, mais quantidade de conteúdos e cursos para serem disponibilizados para os nossos alunos. Com base nesse problema, nessa dificuldade, com base no know-how de todos os envolvidos no negócio, inclusive do meu sócio Marlon Tafner, fundador do Grupo Uniaselv, que construiu aí junto com sua família um dos maiores cases de educação à distância do Brasil. Foi vendido para a Croton em 2012, 2013, uma das maiores transações de educação do país. Uma universidade que tinha mais de 70 mil alunos de educação à distância, e o seu grande ativo, o seu grande patrimônio era de fato a sua plataforma de educação à distância. Então, com base em todo esse know-how e a própria equipe envolvida nessa construção do Grupo Uniaselv, junto com o nosso projeto, nós desenvolvemos uma plataforma que facilitava o nosso processo de produzir curso. Uma plataforma de autopublicação, de autoprodução, onde dentro da plataforma nós conseguimos de uma forma muito mais escalável, muito mais fácil, muito mais automatizada, produzir conteúdos em vídeo, aulas, slides e exercícios, que era a nossa grande dificuldade em ganhar escala. E o mais bacana é que esse produto, né, esse sistema que foi criado para resolver um nosso problema interno, acabou se transformando em um novo negócio. Nós vimos que aquela mesma dificuldade não era só nossa. Essa dificuldade também era de outras empresas, organizações, faculdades. Então, por que não usar essa estrutura, a ferramenta que nós construímos, e fazer disso um novo business, um novo negócio? Surgiu então o ED Simple, que é de fato uma plataforma de produção de cursos online que é locada, né, oferecida para várias outras empresas e pessoas que têm essa mesma dificuldade em produzir um curso online. Vocês podem ver, né, pessoal, que a vida de empreendedor ela é cheia de altos e baixos. É uma montanha russa. Hora nós estamos lá em cima, hora nós estamos lá embaixo. E para de fato a gente conseguir andar nessa montanha russa, uma das principais características, uma das principais habilidades, um dos principais comportamentos que devem ser trabalhados é o comportamento emocional. Vocês viram que a vida de empreendedor é recheada de problemas e dificuldades. E se o empreendedor não estiver preparado emocionalmente e internamente para enfrentar e para lidar com essas dificuldades, esses altos e baixos, com certeza o projeto, o empreendedor, o negócio não vai se desenvolver. Empreender então é isso, empreender é resolver problemas. Sempre digo que todo mundo diz, na verdade, que o Brasil está cheio de problemas. Nós temos problemas na educação, temos problemas no transporte, temos problemas na saúde, praticamente em todas as áreas nós temos problemas e dificuldades. Então, se empreender é resolver problemas, a gente chega à conclusão que nós estamos de fato num grande celeiro e num grande mar de oportunidades para empreender, que se chama Brasil. Se nós estivéssemos vivendo em um país onde os problemas já tivessem sido resolvidos, né, que são os países de primeiro mundo, nós teríamos muito menos oportunidades para empreender. Então, hoje nós temos de fato oportunidades incríveis, esperando aí empreendedores audaciosos, esperando sonhos, vontades de transformar esses problemas em soluções através do empreendedorismo. Bom, e seguindo a nossa trajetória, nosso caminho empreendedor, além dos negócios de educação, negócios de tecnologia, mais uma dificuldade, mais um problema que é identificado no mercado e logicamente que isso viria a se transformar em um negócio. Como vocês se lembram, com 15 anos eu comecei dentro da área de fitness, da área de academia, atividade física e até, inclusive, minha família está totalmente envolvida nesse processo. E eu comecei a ver, num certo tempo, que havia um crescimento, logicamente, muito grande nessa área. A gente vê um crescimento muito grande de fitness, de profissionais nessa área, de personal trainer nessa área, pessoas que buscam soluções, né, para melhorar a sua vida, a sua saúde, a sua atividade física. E
Ao mesmo tempo que esse mercado crescia, ainda existia uma série de problemas e dificuldades dentro desse mercado. Inclusive a possibilidade para encontrar um personal trainer que até hoje não existia nenhum mecanismo, nenhum lugar onde eu pudesse de fato encontrar um personal trainer para desenvolver a minha atividade física. Então, mais um negócio desenvolvido no início desse ano foi o Connect Moves, uma plataforma de tecnologia que conecta pessoas para praticar atividade física e pessoas para encontrarem personal trainer e está muito próximo aí de fazer a sua primeira joint venture, a sua primeira fusão com um novo projeto, um novo negócio que caminha muito próximo nessa linha dentro de uma incubadora e muito em breve aí provavelmente nós vamos anunciar um projeto ainda maior dentro dessas características. Falando em incubadora, né, eu fui aí levar o meu projeto da Connect Moves para dentro de uma incubadora de São Paulo, que havia conhecido, uma incubadora que tinha aí as suas características para acelerar e ajudar a desenvolver novas startups, e acabei saindo de lá sócio da incubadora. Então, além de todos os projetos, também hoje faço parte do iGroup, que é um grupo de São Paulo que tem como objetivo desenvolver novos negócios, novas startups de base tecnológica e escaláveis, onde de fato também estou envolvido. E mais uma vez um problema também, né, onde eu fui buscar ajuda, acabei saindo sócio da incubadora. Mais um projeto, mais um empreendimento, mais uma oportunidade. Eu via uma série de pessoas todos em sinaleiras, em semáforos, nas ruas, pedindo doação. Vários projetos sociais, várias organizações, várias instituições sociais buscando doação, buscando ajuda para se manter e para levar causas. E muitos projetos realmente muito interessantes, causas muito boas, mas que careciam aí de ajuda financeira para que pudessem levar adiante os seus projetos e as suas causas. E eu pensei também, no mesmo sentido do Connect Moves, por que não ter uma ferramenta, uma plataforma que pudesse ajudar as pessoas a encontrarem, a conhecerem, a se envolverem com esses projetos, com essas instituições, e que elas pudessem fazer doações de forma recorrente. Porque todo final de semana, toda semana ficar na sinaleira buscando recurso, né? Se nós pudéssemos trazer pessoas engajadas que estivessem dispostas a doar um valor simbólico todos os meses de uma forma recorrente. Surgiu então, no meio do meu caminho, a Doare, uma empresa que já existia no mercado, fazendo algo similar há mais de 3 anos no mercado, a maior plataforma de doação no Brasil. E eu, com a minha vontade de construir algo nessa linha, conheci os sócios da Doare, que também estavam passando aí por uma dificuldade em ganhar escala, em alavancar o projeto que já havia sido construído há mais de 3 anos, e eu entrei então como sócio também da Doare para ajudar no processo aí de alavancagem desse projeto magnífico. Vocês podem ver então que empreender é conectar pessoas, é conectar problemas, é conectar ideias, é conectar lugares, é conexão. O empreendedor tem a função de conectar. Não precisa ser ele a melhor pessoa, o melhor profissional, ou especialista de uma área. Ele tem que, de fato, conectar pessoas, conectar problemas e conectar ideias para que isso, de fato, aconteça. E hoje, então, eu estou envolvido em 5 empreendimentos na área de tecnologia, educação, saúde, social, incubadora e sempre em busca de novos negócios. Esse, por exemplo, há um pouco menos de um mês atrás, eu estava em Campinas para uma palestra e no hotel, como de costume, todos os dias eu pesquiso e busco sites de negócio, empreendedorismo, e uma das reportagens me chamou bastante atenção nesse portal aí de Startups Infomoney, um portal aí muito bacana de startup também. A Austrália começa a substituir disciplinas de história e geografia por aulas de programação. Isso me deixou bastante intrigado. Sabia eu que programação será cada vez mais indispensável nos dias de hoje. Todos os negócios são baseados em tecnologia e aprender a programar será como aprender inglês, uma habilidade indispensável nos dias de hoje. E cada vez mais nós veremos projetos nessa linha, não por acaso que países como Austrália, Estados Unidos e Reino Unido já começam a oferecer essas matérias dentro da sua grade curricular. E talvez aí por uma sincronicidade do universo, até porque eu não acredito em causalidade, eu acredito em energia, em universo e atração,
né? Nós atraímos para nós pensamentos e energias que estão de acordo com o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Eu conheci esse professor aí também do Grupo Uniaselv com um projeto fantástico, uma ferramenta, uma plataforma que ajuda, inclusive, principalmente a ensinar a programação, a ensinar a lógica dentro da programação. Uma plataforma que ele desenvolveu e disponibilizou para os seus alunos dentro da sala de aula, e em menos de 3 meses, ao colocar para download na internet, teve mais de 1,5 milhão de downloads. Logicamente que isso me chama muita atenção, e somado com aqueles fatos que nós vimos anteriormente, o mercado de ensinar programação, de ajudar a ensinar lógica, algoritmos e tudo que envolve a tecnologia, programação e educação de programação, fazia tudo sentido para mim. E, logicamente, que começou a nascer daí o que muito em breve será anunciado, uma nova proposta aí de plataforma para levar o ensino da programação para o maior número possível de pessoas em todo o mundo. Aí eu pergunto para vocês, esse cara é um gênio? Será que tem algum poder especial, alguma condição, característica diferente? Claro que não. Empreender é fazer, fazer é errar. Eu sempre digo que não existem super-heróis. Não existem pessoas com poderes anormais, com capacidades melhores ou maiores do que a sua. Simplesmente existem aquelas pessoas que estão dispostas a fazer e com isso estão dispostas a errar. Vocês podem ver que da minha trajetória, ainda curta até aqui, o que tem muita coisa a ser construída, tem muito mais erros do que acerto. A probabilidade de você errar e de um negócio não dar certo é muito maior do que dar certo. A diferença é que nesses erros, nessas dificuldades, nesses fracassos, quando você faz, quando você sai da teoria, do papel, você descobre novas coisas, você conecta novas coisas, você vê novas oportunidades e surge, inclusive, novos e maiores negócios. Então, empreender é fazer. Não espere ter a melhor ideia do mundo, ter o melhor plano de negócio, o maior plano, a maior estratégia. Comece a fazer. A execução é que mostrará para você os melhores caminhos, o que funciona, o que não funciona, e muitas coisas talvez que você pensava, você vai ver que não funcionavam na prática, outras que funcionavam, mas somente fazer, somente errar, que vai permitir com que você entenda e conheça isso na prática. E os nossos maiores professores são eles, são os erros. Nós aprendemos errando. O meu amigo e mentor Ricardo Bellino tem uma frase que me chama muita atenção, que o sucesso inspira. O sucesso nos motiva. Quando nós fazemos alguma coisa que dá certo, quando nós temos sucesso em qualquer área na vida, nós ficamos motivados. Mas somente o erro, somente o fracasso que nos ensina. Nós aprendemos somente com os erros. E infelizmente o nosso próprio sistema de educação tradicional não nos estimula a errar. Nós somos inclusive punidos quando erramos, somos punidos quando tiramos notas baixas, somos punidos quando não somos o melhor aluno na sala de aula, mas a gente vê que na vida diária, na vida prática, o erro, a nota baixa, o fracasso, eles são indispensáveis, imprescindíveis, importantes e fundamentais no processo de aprendizado. De novo, como já comentei, não existem super-heróis. Não acredite naquilo que você vê em capas de revistas de pessoas com poderes especiais. A maioria dos empreendedores, eu posso afirmar com vocês com toda a convicção do mundo também, não são mais inteligentes que você, não têm mais capacidade que você, mais experiência que você, ou não começaram nas melhores condições que você, não começaram com muitas vezes com recurso financeiro, começaram em grande maioria de cenários muito piores e muito mais difíceis do cenário que você está hoje, que você está agora. E simplesmente eles tiveram a coragem, a vontade e a disciplina de colocar em prática, de fazer acontecer e de aprender com seus próprios erros, com resiliência, com determinação, de não desistir durante o caminho. Falando em caminho, esse é um ponto que eu gosto de frisar muito também. Mais importante, pessoal, do que a chegada, do que o sucesso, do que a conquista de alguma coisa, é o caminho. Se você começa um negócio, um empreendimento pensando unicamente na sua chegada, no ponto final de chegada, no sucesso, em bens materiais, em dinheiro, em lucro, com certeza vai ser muito difícil você conseguir chegar no final do caminho. Como nós vimos, o caminho para empreender é um caminho muito difícil, é um caminho que não é fácil. Quem diz que empreender é fácil é mentira. Empreender é sim um caminho
importantíssimo e cada vez mais indispensável para muitas e para qualquer pessoa, mas ele está muito longe de ser fácil. Ele tem uma série de curvas, ele tem uma série de obstáculos, uma série de dificuldades. E por isso que se você não compreender e se você não entender que o caminho é indispensável, que o caminho é a principal motivação do empreendedor, se você não tiver paixão, vontade por aquilo que você faz no dia a dia, durante o caminho, você não vai conseguir chegar na chegada. E eu posso dizer para vocês que o caminho, realmente, aquele cara que é empreendedor, aquele cara que é empreendedor na veia mesmo, ele tem vontade, ele tem realmente adrenalina, é no caminho, não é na chegada. Eu digo isso para vocês porque já tive também a oportunidade de ter muitas conquistas e muito sucesso, mas em nenhuma delas a adrenalina, a vontade, essa paixão realmente foi maior do que no dia a dia, no meio desses problemas e dificuldades que fazem de fato a vida de um empreendedor. Bom, outra pergunta que me fazem com muita frequência: como ter novas ideias? Eu, inclusive, gravei um vídeo exclusivamente falando sobre isso. Ter novas ideias, criatividade, inovação, né? Ter essa criatividade para novas ideias não é um dom. Nós não nascemos criativos, nós não nascemos com ideias, ao contrário do que muitas pessoas falam. O meu amigo Murilo Gum, inclusive, um especialista em criatividade, diz que criatividade, na verdade, é a combinatividade. Nada se cria, tudo se combina, tudo se junta, tudo se copia, tudo se conecta, como eu já comentei, e se transformam em novas coisas. 3 dicas básicas e fundamentais que eu dei, inclusive nesse vídeo, falando em como ter novas ideias. Primeira dica: para ter novas ideias, você vai ter que conhecer, estudar, ler e se envolver com a maior quantidade possível de conteúdo e de informação. Não de uma única área, das mais diversas áreas. Vejam o meu histórico. Áreas de educação financeira com economia se misturaram com marketing, com franquias, com empreendedorismo, com negócio, com liderança, com vendas. As áreas se combinam, é da combinação de diferentes assuntos, de diferentes áreas, que surge a inovação. Então, se você não gosta de ler, se você não gosta de pesquisar, de buscar informação, realmente aí ou você começa a gostar ou você vai ter que escolher um outro trabalho, porque criatividade, inovação, ela vem da soma, do seu repertório, daquilo que está dentro da sua mente, tudo aquilo que você viu, ouviu, vivenciou na sua vida. Então, quanto mais experiências com pessoas, com leituras, com viagens, com experiências práticas, com diferentes trabalhos, diferentes experiências, maior será o seu repertório e maior será a probabilidade de você conectar pontos deste repertório. Segundo mito, segunda dica em relação a ter novas ideias. Uma coisa que muitas pessoas ainda têm essa ideia equivocada. Tem medo de contar a sua ideia para outras pessoas. E eu falo para vocês que essa é a maior bobagem que vocês já ouviram. Uma ideia não se constrói do dia para a noite. Não nasce num único insight. Não nasce de uma única pessoa e de um único princípio. Você tem sim um insight na combinação de diferentes conteúdos, assuntos que você tem no seu repertório mental, mas ela começa a ser lapidada conforme você vai conversando, comentando e espalhando isso para outras pessoas. Esqueça a ideia de que pessoas vão copiar a sua ideia. Ideia não vale nada. O que vale é a execução da ideia. Ter a ideia unicamente não tem valor nenhum. E quanto mais pessoas você comentar, quanto mais pessoas você falar sobre a sua ideia, mais ela vai se transformando, mais ela vai se lapidando e mais fácil vai ser para você construir a sua ideia de uma forma realmente produtiva e com sucesso. E a terceira e última dica eu já comentei inclusive isso, coloque em prática o mais rápido possível. Não espere a sua ideia estar 100% pronta, embalada, perfeita, com todos os recursos, cenários possíveis prontos, que isso não vai acontecer. A ideia ela se transforma também com a própria prática. A grande maioria dos negócios, das empresas, das startups de sucesso hoje, elas não são a mesma de quando elas começaram. Elas mudaram durante o caminho, mas elas só mudaram porque elas estavam no caminho. Se elas não estiveram no caminho, elas não teriam mudado e não seriam o que elas são hoje. Eu sempre digo também, você tem que estar na pista, você tem que estar no jogo.
Quando você está empreendendo, quando você está em atividade, quando o seu negócio está em operação, aí sim que você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, conhecer novos projetos e possibilidades. Mas enquanto que você fica fora do jogo, fora da pista, você fica na arquibancada, nos bastidores, só vendo, ouvindo, lendo, as coisas não acontecem. Por isso, as 3 dicas. Resumindo, leia, conheça e busque o maior número possível de conteúdo, informação. Fale com as pessoas sobre a sua ideia quando você tiver uma e coloque ela em prática o mais rápido possível. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você terá muito mais sucesso do que não fazendo elas, com certeza. E como eu comentei, o mundo está mudando. Novos caminhos estão surgindo. O modelo de trabalhar está mudando, o modelo de fazer negócio está mudando. A gente vê para os principais negócios, pelas principais startups de hoje que estão mudando o seu mercado. Netflix mudando o mercado de televisão, Airbnb mudando o mercado de hotelaria, Uber mudando o mercado de táxi, Wikipedia mudando o mercado de comunicação e conteúdo na internet. Todas essas empresas têm uma idade muito pequena, menos de 10 anos, algumas 5 anos, têm poucos funcionários e valem bilhões, valem muito mais do que grandes corporações com prédios, com indústrias, com pessoas e com funcionários. Estão baseadas em tecnologias, foram construídas por pessoas, muitas vezes novas, que tiveram a audácia, o sonho de colocar o seu projeto no papel. Tirar o projeto do papel e colocar na prática. Então nós precisamos entender que o mundo está mudando. O modelo de fazer negócio está mudando. O modelo de trabalho está mudando. Muitas coisas estão mudando e a gente tem que entender isso para de fato estar dentro do jogo. E essa frase eu acho fenomenal do meu amigo Ricardo Jordão Magalhães. Eu indico vocês acompanhar esse cara que é fora de série. É um porra louca, muito louco mesmo, que passa muito conteúdo bom. E essa frase realmente é muito interessante. A crise chegou para todas as pessoas que querem ganhar a mesma coisa fazendo o que fazem há mais de 30 anos. Eu diria que talvez há mais de 5 anos. Vamos voltar aqui os casos, né, que nós vimos. Enquanto que a TV está em crise, o Netflix está aumentando cada vez mais sua audiência. Enquanto algumas redes de hotéis estão em crise, o Airbnb está aumentando o número de pessoas e usuários. Enquanto que o mercado de táxi está em crise, reclamando, sofrendo, xingando, o Uber está aí crescendo cada vez mais. Enquanto que mídias de comunicação tradicionais, revistas, editoras estão fechando portas, cortando funcionários, meios de comunicação, de informação digital estão ganhando cada vez mais abrangência. Então, será que realmente a crise está aí para todos ou a crise está aí para quem está fazendo a mesma coisa do que faz há 5 ou 30 anos, como diz o meu amigo Jordão? Bom, pessoal, para a gente finalizar, com base nesses quase 10 anos que eu tive a oportunidade de aprender num processo de educação autodidata que eu chamo, né, com a leitura, eu tenho um hábito muito grande, muito forte de ler toda semana, pelo menos 2 livros de empreendedores de sucesso, acontecer na prática. Tive a oportunidade de conhecer, ser sócio de muitos empreendedores de sucesso, autores de sucesso. Tive a oportunidade de errar muito, fracassar muito e ter sucesso algumas poucas vezes, que me permitiu aprender muita coisa que eu não vi dentro da sala de aula. E foi por isso também, inclusive, que eu resolvi abandonar a faculdade para me dedicar unicamente aos meus negócios e à minha educação autodidata, que, na minha opinião, é muito mais interessante financeiramente e também em relação a resultados. Isso se gerou o fruto desse livro chamado O que a Escola Nos Ensina, que eu tive a oportunidade de publicar nesse ano pela editora Alta Books do Rio de Janeiro, um livro que eu apresento 7 habilidades indispensáveis, que são o resumo de tudo que eu vi durante esse período. 7 habilidades são indispensáveis para qualquer pessoa que queira empreender. Habilidades que a gente não aprende na escola e que a gente tem que desenvolver indispensavelmente. E para contar com esse projeto aí magnífico, logicamente, como empreendedor, eu não faria nada sozinho e não faria nada pensando pequeno. Esse livro aí contou com a participação de mais de 30 pessoas, empreendedores de sucesso, autores de sucesso, pessoas renomadas, como meu amigo Ricardo Bellino, Osiris Silva, e fundador da Embraer de 83 anos, e uma série de pessoas aí fenomenais que participaram do livro com as suas visões, com as suas experiências, com as suas bagagens, passando cada um dentro de uma habilidade que tem maior conhecimento e maior experiência, ajudando a construir esse livro que já foi
notícia nos principais meios e mídias de comunicação, foi notícia na Exame, na CBN, Folha de São Paulo, Valor Econômico, e passei por todas as emissoras de TV falando do livro, justamente porque eu acredito que nós passamos por um momento realmente de mudança, de transformação, a mudança no modelo de educação, mudança no modelo de trabalhar, de viver, de poupar o dinheiro, de se relacionar, de princípios e de valores. E por isso que o livro vem realmente nesse momento aí muito oportuno e vem realmente com um conteúdo bastante interessante. Eu recebi depoimentos muito bons, muito interessantes, pessoas que foram impactadas, e isso realmente é que me deixa muito feliz e que me faz ter vontade de continuar esse processo de compartilhar informação pelas minhas redes sociais, pelos meus canais, e-books gratuitos e novos livros que vão vir aí muito em breve. E só para a gente resumir rapidamente as 7 habilidades que eu trato no meu livro. A primeira habilidade, aprender a utilizar a sua mente. Eu digo que essa é pelo menos responsável por 50% do seu futuro. Nós falamos sobre isso na palestra. Eu falei comportamento emocional, emoção, comportamento interior. Isso é muito mais importante do que única e exclusivamente conhecimento e habilidade técnica. A parte técnica tem de sobra. Tem um monte de especialista por aí no mercado. Tem um monte de livro técnico. Tem faculdade para tudo que é lado falando da parte técnica. Mas a gente tem que entender que o mais importante, lógico que o técnico é importante, mas se nós não tivermos dentro de nós, entendermos, conhecermos o nosso emocional, o nosso interior, a nossa mente, nada disso terá importância. Eu costumo dizer que nós aprendemos sobre outros planetas, aprendemos outras galáxias e universos e esquecemos de estudar e aprender sobre aquilo que está dentro de nós, mais perto do que qualquer coisa, que é a nossa mente. E a nossa mente, para vocês terem uma ideia, ela é composta aí, pelo menos seus 95%, toda essa base do iceberg, ela é composta pelo nosso subconsciente. O subconsciente é tudo aquilo que nós já vimos, ouvimos e sentimos durante toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós vimos, lemos no jornal, na TV, aquelas notícias negativas em relação a negócio, em relação a dinheiro, em relação ao Brasil, a oportunidade, a empreender é ruim. Tudo isso que você ouviu ficou gravado no seu subconsciente, em pelo menos 95% do seu subconsciente. Se você não entender isso e não começar a alimentar o seu subconsciente com notícia boa, com coisa boa, com livros de qualidade, com conteúdo de qualidade, com palestra, cursos, mentalizações, afirmações positivas, o seu subconsciente vai ficar contaminado de coisas negativas e isso inevitavelmente vai se refletir na sua vida. A nossa mente ela tem um poder fantástico, extremamente poderoso, mas infelizmente nós não aprendemos a utilizá-la, a domesticá-la. E como dizem aí os mentores, indiferente se você aprender a usá-la ou não, ela vai estar agindo de qualquer forma na sua vida. Então você tem a possibilidade de aprender a usar a seu favor ou não aprender, né? E infelizmente tem um grande risco de que ela seja utilizada contra você. A segunda habilidade é aprender sobre empreendedorismo. Nós não aprendemos sobre isso na escola. Agora nós estamos começando a ver algumas iniciativas, mas via de regra nós aprendemos a sermos empregados, não a gerar empregos, não a construir negócios. Eu fui educado a conseguir um bom diploma e entrar num bom banco, numa boa empresa. Mas nunca ninguém me disse que eu poderia ser o dono daquela empresa e gerar novos empregos. E para aprender sobre isso, é preciso ter habilidades, conhecimentos, conteúdos diferentes de quem segue outro caminho. Então nós temos que aprender sobre empreendedorismo se de fato quisermos sermos empreendedores. E é importante entender também que aquele velho mito, aquele velho conceito de estabilidade não existe mais. A tão tradicional, sonhada e almejada estabilidade não existe mais. Tenha essa convicção. Nem nos grandes bancos, que nós vimos recentemente casos de bancos aí internacionais e renomados fecharem as portas no Brasil e demitirem uma quantidade enorme de pessoas. Outras estatais que estão muito perto de fazerem isso, nos chamados empregos tradicionais. Então entenda que estabilidade não existe mais. Você é o responsável por criar o seu futuro, por criar o seu trabalho e por criar o seu empreendimento, o seu negócio. E aí, novamente, que eu já disse antes também, né? Talvez
Muito mais arriscado do que você ser o responsável pelo seu negócio é você deixar a sua vida na mão ainda dessa tal da estabilidade. Cabe a você. Terceira habilidade, aprender a vender. Todo negócio de sucesso, ele precisa de ter vendas. Se não tem vendas, não tem negócio. Ou você aprende a vender, ou você contrata ou busca alguém para vender. Senão o seu negócio não existe. Nós estamos vendendo a todo momento. Eu estou aqui nesse momento vendendo uma ideia para vocês. Nós estamos vendendo a nossa imagem, a nossa pessoa, nosso produto, até o nosso currículo, nosso trabalho. Nós estamos vendendo, às vezes, uma ideia no relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, na sua família. Nós estamos vendendo e argumentando a todo momento. Mas, de novo, nós precisamos aprender sobre isso. Vendas não é, como muitas pessoas acham, um dom especial daquelas pessoas que nasceram com uma capacidade muito grande de falar e de se comunicar. Vendas é uma metodologia que você pode aprender. Existem métodos, existem ferramentas, estratégias para que você desenvolva a sua comunicação, a sua argumentação, a sua venda. Mas para isso, logicamente, você vai precisar estudar sobre isso, já que você não estudou, e você vai precisar também praticar e colocar a mão na massa e principalmente ouvir muitos nãos durante o caminho, que é um processo inevitável dentro da venda. A quarta habilidade, aprender sobre marketing e sua marca pessoal. Seja transparente, não invisível. Tem muita gente invisível nesse mundo que não se mostra. Não adianta ter o melhor produto, ser o melhor profissional, ser o maior especialista, se as pessoas não conhecerem, não entenderem, não saberem disso. Os grandes negócios não são feitos dos melhores produtos. O McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo, mas é o hambúrguer que está mais disseminado em todos os cantos, em canais de distribuição, em mídia, em divulgação, em marketing, e está dentro do seu subconsciente de que ele sim é o melhor hambúrguer do mundo. Assim como a Coca-Cola, o refrigerante que está todo dia na sua frente, na sua casa, na sua televisão, na internet. Ela é visível. Então, se você quer realmente construir um negócio, sucesso, você vai ter que aprender sobre marketing, aprender a como divulgar, como passar a imagem do seu negócio. E principalmente, não só do seu negócio, mas a sua imagem pessoal. Essa marca chamada Eu é a única marca que você pode ter certeza com você até o final da sua vida. E é essa marca pessoal que será responsável por fazer você buscar novos sócios, buscar novos parceiros, buscar funcionários, buscar oportunidades e trabalhos para você. Pessoas compram de pessoas, pessoas não compram de empresas, pessoas compram de pessoas. E quando as pessoas enxergam que você é uma pessoa com referência, com autoridade, com conhecimento, com capacidade naquela área, e para isso você tem que mostrar isso para elas, aí sim as coisas começam a acontecer na sua vida. Quinta habilidade, aprender a ser um líder. Nós aprendemos a ser liderados, não aprendemos a ser líder. E liderança, assim como muito do que nós já vimos, como educação, como empreendedorismo, como negócios, também está passando por mudanças, principalmente na nossa nova geração Y, que busca, inclusive, novos valores, novos princípios, se motiva por novas causas, novos princípios. E o conceito antigo, logicamente, de chefe, que é muito diferente de líder, não existe mais. Nós vivemos hoje no mundo onde a meritocracia dentro de grandes negócios está presente, onde o propósito vem antes e muito antes do que unicamente o retorno financeiro, onde as pessoas querem fazer parte, onde as pessoas querem contribuir, onde líder não tem nenhuma relação com poder, e sim com exemplo, com participação, com prática, e a gente precisa aprender sobre isso. A sexta habilidade, aprender sobre educação financeira. Aqui o bicho pega, né? Para a maioria dos brasileiros. Nós aprendemos a ganhar dinheiro, mas ninguém nos ensinou como manter, como controlar e como alavancar esse dinheiro. E como todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, são remuneradas por dinheiro, né? Hoje, nos dias de hoje, todo mundo é remunerado por dinheiro. Nós temos que aprender a como usar esse dinheiro de forma correta. E essa imagem é muito interessante, né? O grande perigo, o problema não está no dinheiro, né? O problema está em quem usa, está na nossa mente, no que nós aprendemos sobre dinheiro, no que nós aprendemos sobre educação financeira. E aqui, educação financeira, o assunto vai muito abrangente. Eu tenho muito conteúdo que eu já produzi sobre isso, em relação a controlar os seus gastos, a poupar, em relação a comprar ou alugar uma casa, comprar ou não comprar
um carro, entender que poupança e imóveis não são os melhores investimentos. Primeiro que poupança nunca foi investimento, poupança vem do verbo poupar, entender as alternativas de investimentos, entender como você faz o seu dinheiro multiplicar, como você usa os juros compostos a seu favor e não contra você, afundado em empréstimos, em dívidas do cartão de crédito, ou se mesmo tiver em dívidas, como você busca alternativas menos piores, né, com juros menores do que o tão tradicional cartão de crédito ou cheque especial. Temos que aprender a lidar sobre dinheiro, a conversar sobre dinheiro em casa, na família, no casamento, com os amigos. Quantas pessoas que numa mesa de bar com os amigos falam de dinheiro? O dinheiro é visto como algo ruim, como algo negativo, como um assunto a ser evitado. Mas a gente sabe que o dinheiro não é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Mas ele é muitas vezes o responsável pelos maiores problemas dentro da sociedade. Seja no relacionamento conjugal, na família, no emprego, na empresa, na falência de um negócio. Tanto pessoal, na empresa também. E por último, a sétima e última habilidade, mas não menos importante, muito pelo contrário, aprender a manter e cuidar da sua saúde e sua espiritualidade. E se você quer empreender e não cuida do seu maior empreendimento, aí realmente fica difícil. O nosso maior empreendimento, nosso maior negócio se chama nós, se chama você, se chama eu. Nós vamos viver mais tempo. Eu escrevi, inclusive, recentemente um artigo sobre isso, que o Brasil vai virar um país nas próximas 2 décadas de mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas jovens. Nós vamos viver mais tempo, vamos trabalhar mais tempo, vamos trabalhar aos 80, aos 90 anos. E se você não cuidar hoje da sua saúde, da sua qualidade de vida, como que você acha que como que você vai produzir ou como que você vai usufruir da vida até então? Saúde e qualidade de vida e a parte espiritual. Quando eu falo da parte espiritual, aprender sobre espiritualidade, aqui são 2 coisas importantes. Primeiro, aprender a cuidar da saúde. Saúde não tem nenhuma relação com não ter doença. Tem muita gente que não tem doença, tem muita gente que é magra, tem muita gente que esteticamente é bonita, mas não tem nenhuma relação com ter saúde. Saúde é ter disposição, é praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada e saudável, é ter uma quantidade de sono regular, é praticar meditação, é ter uma vida em equilíbrio e em qualidade. Isso é saúde. Não quer dizer que se você não tem doença, você tem saúde. Eu sei que o próprio plano de saúde já nos engana, né, com o plano de doença. Saúde é muito mais do que não ter doença. E espiritualidade também é muito mais ou muito diferente do que religião. Ser espiritualizado não tem nenhuma relação com ser religioso. Indiferente da religião que você acredita, das suas crenças, dos seus costumes, você tem que se autoconhecer, entender que existe uma força maior do que você, indiferente do nome que você chamar, seja ela energia, seja ela universo, Deus, o que quer que for. Você tem que entender que existe sim uma força espiritual e cultivar essa relação espiritual que vai estar diretamente relacionada com a sua qualidade de vida, com a sua saúde, com o seu bem-estar. E por último, a minha mensagem é: qual o legado que você vai deixar quando não estiver mais aqui? Lembra daquela frase? Quando chegar a festa de 80 anos de você, o que você vai contar para os seus netos, para os seus bisnetos? Vai contar que você comprou uma casa na praia, um carro novo? Ou você vai contar as vidas que você impactou, os negócios que você construiu, os empregos que você gerou? Isso é legado. Isso é o que fica. O resto não fica. Então eu espero que vocês tenham sim essa consciência de uma vida com um legado maior. Construam negócios com legado, com propósito. Eu digo que eu tenho 2 missões de vida. A primeira dela é construir negócio de impacto. Negócio de impacto quer dizer que não é qualquer negócio. É um negócio que, acima de tudo, além de dar lucro, porque ele tem que dar lucro, sim, lógico, mas ele tem que ter um legado. Ele tem que resolver um problema. Ele tem que ajudar as pessoas. E é isso na nossa vida. Todo mundo tem aqui uma missão, veio aqui com uma missão, com um propósito de vida. E é isso que realmente vai ficar, é isso que vai ser o legado que nós vamos deixar. Tá certo, pessoal? Eu agradeço aí a atenção por estarem comigo, aguentando aí, me ouvindo, falando rápido até agora. Na minha página joaocristofolino.com.br/materiais-gratuitos, eu tenho uma série de conteúdos gratuitos que vocês podem acessar, e-books sobre comportamento empreendedor, e-books sobre reflexões sobre a vida, MBA empreendedor,
Eu tenho o primeiro capítulo do livro que a escola nos ensina. Tem vídeos, séries de vídeos, tem muito, muito conteúdo gratuito realmente que você pode entrar lá no site, baixar agora e ler. E tem muita coisa boa para você aproveitar. Beleza? E aí os meus contatos também, minhas redes sociais, meu site, joãocristofolino.com.br, meu e-mail, se quiser escrever, se quiser me xingar pelo e-mail, mandar um elogio, mandar uma ideia, me propor uma sociedade, qualquer coisa, fica à vontade para me escrever. Nas minhas redes sociais também, você me encontra em todas as redes sociais com João Cristofolini. Se você digitar joãocristofolini.com.br, barra Facebook, barra Instagram, barra Twitter, barra YouTube, barra LinkedIn, você vai ser redirecionado e vai me encontrar nas redes sociais, pode me adicionar, pode me seguir, pode curtir aí as coisas que eu tô todos os dias, frequentemente, compartilhando aí alguns conteúdos, inspirações e alguns materiais com vocês também. Tá certo, pessoal? Eu agradeço, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e espero rever e conhecê-los muito em breve também. Muito obrigado. Até mais. Sem dúvida nenhuma, o meu sonho agora é que a experiência que eu tive a oportunidade de viver e as reações como essa que você teve agora, para mim tem um valor extraordinário. E que os brasileiros do futuro possam ouvir observações semelhantes em relação ao trabalho que eles fizeram durante a vida. Porque todos nós sabemos que, e eu sei isso agora de uma maneira bastante intensa, que a gente tem um período entre o nascimento e a morte. Entre o nascimento e a morte nós temos um trabalho a cumprir, é viver a vida. E viver a vida da forma mais produtiva, que satisfaça mais as necessidades da sociedade e poder, ao final de uma vida, ouvir palavras de um jovem de dizer o que você fez foi resultado de uma série de experiências que deram certo e que hoje estão criando, como no caso da Embraer, só empregos diretos da ordem de 20 mil, empregos indiretos da ordem de 100 mil, bons empregos realmente bem remunerados,